Pessoal, vamos dar sequência então para a nossa segunda aula. A gente fechou o bloco passado falando sobre o nome empresarial, vimos a diferença entre firma e denominação. Nós vimos que a firma ela deve ser utilizada obrigatoriamente nos casos em que os sócios respondam com patrimônio pessoal. Nesses casos, eles terão que obedecer ao princípio da veracidade, eles terão que emprestar o nome para a sociedade e indicar o objeto social que eles vão trabalhar. Já a denominação pode ser utilizada nos casos em que as empresas não respondam com patrimônio pessoal, que os sócios daquelas empresas não respondam com o próprio patrimônio pelas dívidas contraídas por aquela sociedade ou empresa individual. E no caso da sociedade limitada, nós temos essa exceção. Na sociedade limitada, os sócios não respondem com patrimônio pessoal, no entanto, os sócios podem optar pelo tipo firma na hora de denominar aquela empresa, aquela sociedade empresária. Nesse caso, então, eles vão ter que fazer constar a palavra limitada sob pena de responderem com patrimônio pessoal, uma vez que eles estarão induzindo a erro as pessoas que estão contratando com aquela sociedade, com aquela empresa individual. Voltando aqui então, a gente viu essa questão de que o nome empresarial ele não admite nada, embora ele esteja ligado ao princípio da novidade, ele autoriza que qualquer coisa, qualquer palavra seja dada o nome para aquela empresa, desde que obedeça ao princípio da novidade, desde que não seja igual a uma empresa que já existe ou parecido o suficiente a ponto de dar margem à confusão, e não pode também contrariar a moral, os bons costumes, não pode ter o nome de uma pessoa natural, um apelido dessa pessoa natural, não pode de forma alguma tentar morder um pouquinho do prestígio de um nome que já exista, seja o nome de uma pessoa física ou seja o nome de uma pessoa jurídica. Terminados aí a questão do nome empresarial, vamos então só pincelar rapidamente em que consiste o estabelecimento para a gente passar a estudar os tipos societários, para a gente poder então de fato fechar a matéria aí relativa a essa teoria geral do direito empresarial. Pessoal, estabelecimento, a gente chegou a comentar rapidinho sobre ele quando a gente estava denominando empresa, quando a gente estava dizendo de que forma a gente pode utilizar o conceito de empresa de uma forma correta. A gente viu que a gente somente vai estar utilizando o conceito de empresa de forma correta, juridicamente falando, quando estivermos diante de um empreendimento. Por quê? Empresa nada mais é do que sinônimo de atividade econômica organizada. Na empresa é atividade econômica organizada. A gente não pode utilizar a empresa como sinônimo ali de sociedade empresária. Eu vou abrir uma empresa com fulano, vou abrir uma sociedade empresária. Eu vou ali, a empresa importou mercadorias. Não, a empresa não importa mercadorias. A gente viu essa série de diferenças, e uma das diferenças era o quê? Que empresa não pega fogo. Vocês recordam deste exemplo? A empresa não é local. Empresa é atividade econômica organizada. O que é local, então? O local onde eu trabalho é o quê? O estabelecimento comercial. É o local onde a empresa se estabelece. Lá é o estabelecimento, onde as atividades econômicas dela acontecem. Então, onde a empresa se estabelece, lá é o estabelecimento. Lá é o local onde a empresa fixa, onde a atividade econômica organizada é realizada. Mas não apenas o local onde a empresa está é o estabelecimento. O estabelecimento ele compreende todos os bens daquela empresa individual ou daquela sociedade empresária. O estabelecimento é todo esse complexo de bens organizado para exercício da empresa, por empresário ou sociedade empresária. Então, pessoal, todo esse complexo de bens organizado, ele é organizado por quê? Porque ali o empresário ou sociedade empresária organiza os 4 fatores de produção. Então, todo o complexo de bens organizado para o exercício da empresa,
né, pelo empresário individual ou pela sociedade empresária, é considerado estabelecimento pelo Código Civil de 2002, pelo artigo 1142 do Código Civil. Então, se você abrir agora o seu Código Civil, no artigo 1142, você vai encontrar o conceito de estabelecimento, né, todo esse complexo de bens organizado para exercício da empresa. Então, todos os bens, né, tudo aquilo que compõe aquela sociedade empresária ou aquele empresário individual, tudo aquilo que é organizado para atividade econômica vai fazer parte do estabelecimento, vai, né, configurar ali, vai compreender isso que a gente chama de estabelecimento. O estabelecimento, então, gente, é todo esse complexo de bens, né, de natureza variada. Não é somente o local onde a empresa funciona, né? Tudo aquilo que é utilizado para a atividade econômica organizada da empresa faz parte do estabelecimento, compõe o estabelecimento. Então, o estabelecimento é o complexo de bens de natureza variada, materiais ou imateriais. Então, pode fazer parte ali do estabelecimento o quê? Mercadorias, máquinas, imóveis, veículos, equipamentos, insumos, mobiliário, tudo aquilo que você pega e é necessário para a empresa, né, para a atividade econômica organizada, todos esses bens materiais vão compor o estabelecimento, vão fazer parte do estabelecimento comercial. Ou bens também imateriais. Não apenas os bens materiais compõem o estabelecimento comercial. Né, os bens imateriais também vão fazer parte desse estabelecimento. Como que? A marca, né, o nome empresarial, os direitos da personalidade, o ponto. Né, tudo isso que você não pega, mas é passível de venda, tem valor de mercado, isso vai fazer parte do estabelecimento comercial. Então, o estabelecimento é esse complexo de bens de natureza variada, seja materiais, seja imaterial, reunidos e o quê? Organizados. Né? O empresário, a sociedade empresária, eles organizam os 4 fatores de produção pelo empresário individual, pela sociedade empresária, por serem necessários ou úteis ao desenvolvimento e exploração da sua o quê? Atividade econômica. Vamos lá. Então, gente, o estabelecimento não é somente o local. Ele vai compreender todo aquele patrimônio da empresa, sejam bens materiais, sejam bens imateriais. Tudo aquilo que tenha valor de mercado vai fazer parte aí do estabelecimento, vai compor aí o conceito de estabelecimento que a gente está vendo agora. Então, a gente pode ainda fazer uma outra diferenciação, né, sobre 2 planos distintos. Né, a gente pegando aí 2 planos diferentes para a gente considerar aí estabelecimento. O primeiro é o quê? Esse que a gente acabou de falar, né, de uma forma simples, considera-se conjunto de bens corpóreos ou incorpóreos, bens materiais ou imateriais, ou seja, né, um patrimônio. Tudo aquilo que compõe o patrimônio da empresa. Né, sob esse ângulo, a gente pode fazer o quê? A gente pega o balanço patrimonial, né, toda empresa tem um balanço patrimonial. Então, você pega esse balanço patrimonial e olha os ativos daquela empresa. Então, tudo o que for ativo da empresa compreende o seu estabelecimento. Tudo aquilo que tenha esse valor de mercado, tudo aquilo que compõe o patrimônio, que na hora que o sujeito for vender, vai ter um valor de mercado e vai poder vender para alguém, isso compõe o patrimônio corpóreo ou incorpóreo da empresa. Então, a gente vai estar diante o que? De um estabelecimento, tratando, conceituando isso de uma forma bem simples, de uma forma bem tranquila. Então, um plano simples, um plano inicial aí, um plano bem simplório, o estabelecimento vai ser o quê? Os bens corpóreos e os bens
incorpóreos que compõem aí o patrimônio de uma sociedade. Mas a gente pode ver isso também sob outro ângulo, sob outro aspecto. A gente está falando aqui de dois planos distintos. Em um outro enfoque, soma-se aí no conceito de estabelecimento a organização que o empresário individual ou a sociedade empresária vai dar aí a esses bens. A gente falou o quê? Que esses bens compõem uma atividade econômica organizada. Para configurar uma empresa, é uma atividade econômica organizada. Então, pessoal, a organização que o empresário individual, que a sociedade empresária dá para esses fatores de produção, a forma de gerenciamento, de administração do capital, da tecnologia, dos insumos e da mão de obra, a gestão dessa empresa, isso está tendo cada dia mais um valor de mercado importante. Então, sob esse outro enfoque, soma-se também ao estabelecimento, ao conceito do estabelecimento, a organização que o empresário ou a sociedade empresária deu para aqueles bens. Então, gente, a gente está diante o quê? De uma gestão. Então, a gente está falando o que aqui? A gente está falando da gestão dessa empresa. Então, essa gestão da empresa tem cada vez mais um valor de mercado muito grande e que vai fazer parte aí do conceito de estabelecimento. Por quê? A forma de organização daquela empresa, a gestão que aquela empresa tem, que o empresário ou a sociedade empresária dá a esses bens, dá ao estabelecimento, o gerenciamento desse estabelecimento, capacita aquela empresa a produzir mais ou a produzir menos. Então, ela vai ter mais vantagens econômicas se for uma empresa bem gerenciada. E hoje, gente, isso é extremamente relevante. Uma empresa com uma boa capacidade de gestão, ela tem um valor de mercado muito superior. O que é essa gestão, gente? É você poder dar um gerenciamento, você poder dar uma melhor organização, obter mais vantagens econômicas gastando menos, produzir mais gastando menos. Então, essa gestão, esse gerenciamento aí da empresa, isso é de suma importância. Isso é uma coisa extremamente importante na hora de você apreciar, na hora de você valorar um estabelecimento. Então, isso tem um valor de mercado. Uma empresa que tem um gerenciamento muito bom, que tem uma capacidade de gestão excelente, talvez ela tenha um patrimônio menor do que outra. Então, uma empresa, por exemplo, vamos pensar numa empresa de fabricação de sabonete. Os ativos dela, se você pegar o balanço patrimonial dela, você vai ver que ela tem 5 milhões de patrimônio. No entanto, ela produz por mês, ela gera de renda ali para o sócio 100 mil reais. No entanto, tem outra empresa que vale, o ativo dela é de 3 milhões, quase a metade. Só que ela gera 300 mil por mês para o proprietário. Então, na hora de vender essas duas empresas, embora uma tenha ativos ali de 5 milhões, ela gera 100 mil. A outra, embora ela tenha um ativo só de 3 milhões, ela gera 300 mil. Talvez essas empresas, se estiverem no mercado, elas tenham o mesmo valor de mercado. Eu não duvido que essas empresas tenham o mesmo valor de mercado. Por quê? Rapidamente o sujeito vai conseguir chegar nos 5 milhões, porque ele está ganhando 300 mil por mês e não mais somente 100 mil reais por mês. Ela tem uma capacidade de fazer, de produzir com o que ela tem, ela produz muito mais do que a outra. Então, gente, acaba que ela tem uma capacidade de gestão maior e ela vai ter um valor de mercado maior. Simples assim.
Então, por isso, hoje em dia, isso é algo de suma importância, de modo que uma empresa, na hora que ela for vendida, ela vai ter uma valoração extremamente medida, de extrema importância para poder valorar essa empresa, o valor, a forma de gestão que ela tem, a forma que ela é conduzida pelos seus proprietários. Da mesma forma, se ela tiver uma capacidade de gestão tenebrosa, ela tem um ativo muito bom. No entanto, ela acaba gerando pouco lucro, então só dá prejuízo. É o caso, por exemplo, daquele Banco Pan-Americano, né, que pertenceu ao Silvio Santos. A capacidade de gerenciamento dele era horrível. Então ele tinha um ativo até considerável, no entanto, ele só dava prejuízo. Então a falta de capacidade de gestão dessa empresa, ela foi vendida por um preço bem abaixo do que ela efetivamente valia. Então, gente, não é raro você ver estabelecimentos sendo negociados por valores superiores ao simples valor econômico dos bens que o compõem. Por quê? Esses bens, embora eles tenham um valor de mercado inferior àquele que eles foram comprados, esses bens, a forma de organização, a gestão desse estabelecimento, ela é tão boa que dispara o preço da empresa, vai lá em cima. Da mesma forma, é igualmente possível que essa organização seja tão inadequada, né, que essa empresa ela tem uma capacidade de gestão tão ruim, que ela vai ser vendida por um valor abaixo do mercado. Ela vai ser vendida por um valor bem inferior àquele que os seus ativos ali efetivamente valem. Por quê? Porque os bens que o compõem individualmente considerados, talvez esses bens tenham um valor até superior ao valor de serem vendidos em conjunto, porque essa empresa não tem capacidade nenhuma de gerenciamento. Então, gente, fechando aí a questão do estabelecimento comercial, fechando aí a nossa teoria geral do direito empresarial, a gente agora vai começar a entrar nas partes específicas. Nós vamos trabalhar de forma bem específica a questão dos temas do direito empresarial. Então, a gente vai começar agora falando das sociedades empresárias e afins. Logo depois, nós vamos falar da falência e recuperação judicial de empresas. Depois, nós vamos falar sobre os princípios constitucionais da atividade econômica. Depois, nós falaremos um pouco do direito do consumidor. Por quê, gente? Eu sempre abro um espaço aí nesse curso do direito empresarial para falar sobre o direito do consumidor. Embora ele não faça parte de forma específica ali do direito empresarial, é de suma importância para todos nós brasileiros, seja enquanto fornecedores, seja enquanto consumidores, conhecermos esses direitos. Como a relação de consumo faz parte de um negócio jurídico privado, né, ela tem sim uma certa aproximação com o direito empresarial. Então nós vamos falar sobre o direito do consumidor. Vou abrir um espaço aí para a gente falar sobre o direito do consumidor. E depois a gente vai falar sobre os títulos de crédito, né, as formas aí dos que os títulos de crédito ainda existem, como eles participam na nossa vida prática. E vamos depois então falar sobre a questão das propriedades, né, das marcas e patentes, da propriedade intelectual, para a gente fechar o nosso curso aí de Direito Empresarial. Então, gente, dando início aqui às sociedades empresárias e afins, nosso primeiro tema específico, agora que a gente terminou a teoria geral do direito empresarial, vamos então definir em que consiste essas chaves. Não dá, como a gente tem um número reduzido de aulas, não dá para a gente aprofundar, a gente ir muito a fundo aí nessa questão das sociedades empresárias. Né, para vocês terem uma ideia, esse slide, né, essas chaves aqui, isso corresponde a mais de um semestre de faculdade de Direito, né, que a gente vai ter que ver aqui de forma bem curta, de forma bem rápida. Por quê, gente? Cada tipo societário
ele tem uma série de leis próprias, uma série de regramentos próprios. Então, cada um desses tipos aqui societários vai ter um regulamento, vai ter uma forma própria de se regulamentar. E em relação a tudo, em relação à inclusão de novo sócio, em relação à retirada, à exclusão, morte, sucessão, formas de votação, quórum, né, para cada tipo de votação é um quórum diferente. Então, gente, é tudo muito específico. É por isso que demanda tanto tempo aí na faculdade de Direito. No entanto, como o nosso curso aqui não tem essa pretensão, né, de esgotar a fundo todos os temas do direito empresarial, o que eu quero é o quê? Revisar para o que já conhece e ensinar para o que ainda não conhece, pelo menos os conceitos básicos aí das sociedades empresárias. Então, vamos começar aqui no nosso gênero, né, as pessoas jurídicas de direito privado não estatais. Então, a gente vai trabalhar aqui somente pessoas jurídicas de direito privado não estatais. Por quê? Nós já falamos diversas vezes. Envolveu dinheiro público, envolveu qualquer coisa relativa aos cofres públicos, é uma empresa estatal, é a Caixa Econômica, é o Banco do Brasil, é a Petrobras, é a BH Trans, é empresa, é pessoa jurídica de direito privado estatal. Então, não vai fazer parte aí do nosso estudo, não vai compor aí o nosso curso. Da mesma forma, a gente não vai falar aqui do empresário individual. Por quê? A gente está tratando única e exclusivamente de pessoas jurídicas de direito privado. Né? São pessoas jurídicas. Né? Então, a gente está referindo o quê? Qual que é o tema aqui do nosso título aqui trabalhar? Sociedades empresárias. O empresário individual ele não é sócio. Então, nós não vamos falar dele aqui agora. De direito privado. Né? Direito público não faz parte, direito administrativo, joga para lá. Então, o que a gente tem é o quê? Pessoas jurídicas de direito privado não estatais. Então, quais são os tipos de pessoas jurídicas de direito privado não estatais? Nós temos 3 tipos diferentes. Sociedades simples, sociedades empresárias e sociedades especiais. Vamos, então, começar aqui pelo final. Sociedades especiais. Por que sociedades especiais? Sociedades especiais a gente tem como exemplo a fundação privada e a associação. Gente, em que consiste a fundação privada? Fundação é o quê? É você, uma pessoa que pega parte do patrimônio, né, ela vai dispor de parte do seu patrimônio para fundar uma organização sem fins lucrativos. Então, a gente vê Fundação Roberto Marinho, Fundação Xuxa Meneghel, né, são pessoas que o quê? Pegaram parte do patrimônio, instituíram uma fundação, e essa fundação vai o quê? Reverter algo de bom para a sociedade. Ela vai viver aí do seu benfeitor, ou então de doações de outras pessoas, né, para o quê? Para poder trazer algum benefício para a sociedade. Então, gente, a fundação não tem objetivo de lucro. Né? Ela o quê? As pessoas que montam uma fundação não têm vontade de ter lucro. A não ser que o quê? Que seja um desvirtuamento. Né? Você use uma fundação privada para fazer lavagem de dinheiro. Né? Isso é muito sério. Então, por isso, a fundação ela é sempre fiscalizada pelo Ministério Público. Né? Porque senão ficaria muito fácil. Né? As pessoas montam ali fundações e essas fundações acabam servindo para objetivos escusos. Né? Por exemplo, né, lavar o dinheiro dessas pessoas que tiveram algum meio ilícito ali para poder adquirir aquele patrimônio. Então, a fundação privada, ela não tem objetivo de lucro. Ela busca reverter, trazer algo de bom
para o interesse público. Então, ela é uma sociedade especial. Por quê? Porque para o direito empresarial, gente, sociedade busca lucro. Né? As pessoas ali, elas visam o lucro. Quando você vai instituir uma sociedade, quando você vai, né, se dedicar a alguma atividade, né, as pessoas sempre visam lucro. No entanto, no caso da fundação privada, não. Né? Uma fundação privada não tem fins lucrativos. Por isso, ela é uma sociedade especial e não é estudada pelo direito empresarial. Né? A gente viu no começo da nossa primeira aula o quê? Que o direito empresarial somente se preocupa com aquelas sociedades que buscam lucro. Então, como a fundação privada não busca lucro, ela não é objeto de estudo do direito empresarial. Da mesma forma, gente, a associação. Né? Vocês certamente sabem o que é uma associação, ou participam de alguma associação. Né? Associação é o quê? São pessoas que se reúnem, né, para um bem comum. Né? Pessoas que têm um interesse comum e elas vão se associar, né, para poder ver esse interesse comum ser protegido. Então a gente tem associações assim do arco da velha. Né? Vocês, por exemplo, alunos, podem se associarem, montarem uma associação para obterem o certificado da pós-graduação. Ah, vai ter alguém que vai auxiliar o curso aqui a poder emitir rápido esses certificados e tal. Então vão montar, vão se associar aí, vai ter um presidente, alguém que vai tomar a frente. Né? Cada um vai pagar uma verbinha ali por mês, só para manter mesmo essa associação, né? Porque tudo tem um custo. Então a gente tem associação de tudo, gente. A gente tem associação de moradores, né? Associação dos moradores do Belvedere, né? Os condomínios ali pagam alguma taxa, um valor por mês para manter uma associação que busca o interesse comum ali do bairro. Né? Associação dos juízes. Né? Eu particularmente advogo para a ANAMAIS, Associação Nacional dos Magistrados Estaduais. São os magistrados que se associam. Né, eles vão buscar o interesse comum o quê? Da magistratura estadual. Eles vão buscar ali uma proteção para a magistratura estadual. Então, dessa forma, a gente tem aí, eles pagam, né, um valor por mês para que aquela associação defenda o interesse comum. E a gente tem inclusive um modelo de associação muito diferente, que é a questão da associação de proteção veicular. Não sei se algum de vocês já ouviu falar sobre isso. São pessoas que se associam para poder ter seu carro protegido. Então, às vezes, é visto como um seguro. Né? Você paga ali um valor por mês, né? Um rateio, né? Conforme o valor do seu carro e tal, depende do estatuto ali daquela associação. A pessoa paga um valor por mês e aquele pagamento vai servir como proteção ali para todas aquelas pessoas que participam da associação. Né? Não pode haver um desvirtuamento dessa associação. Né? Tive notícias que alguns presidentes dessas associações acham que é uma empresa. Né? Ele acaba instituindo um salário alto para ele, porque a lucratividade pode ser boa. Então, isso é errado. Né? Você não pode ter lucro como associação. Né? A associação é um tipo de pessoa jurídica privada não estatal sem fim lucrativo. Né? Não pode haver lucro na associação. Né? Se a associação tiver algum tipo de lucro, ela está desvirtuando o seu objetivo. Dessa forma, então, tanto a associação quanto a fundação privada são tipos societários especiais. Né? São sociedades especiais que o quê? Que não tem objetivo de lucro. Né? Nenhuma das duas aqui tem objetivo de lucro. Com isso que são tipos societários que não são estudados pelo direito empresarial. Né? Ficam lá com o direito civil, né? Inclusive estão previstos no Código Civil, né? Naquela parte inicial, lá perto do artigo 50, mais ou menos. Então, não vai interessar para nós, não vai interessar aqui para o direito empresarial, essa questão das sociedades especiais. São sociedades que não visam lucro, não têm objetivo de lucro.
que vai nos importar? O que vai ser interessante para nós, sobre o que nós vamos falar, o que nós vamos estudar? Nós vamos focar nas sociedades simples e nas sociedades empresárias. Por quê? São dois tipos de sociedade, tanto a sociedade simples quanto as sociedades empresárias, que sim, elas visam lucro. Foram pessoas que se associaram, pessoas que decidiram se juntarem ali, firmarem, celebrarem, constituírem uma sociedade, objetivando o quê? Uma atividade econômica organizada. Então, tanto essas pessoas quanto essas pessoas, tanto as pessoas que constituíram uma sociedade simples, quanto as pessoas que constituíram sociedades empresárias, elas vão buscar lucro e por isso vão ser estudadas aqui por nós, vão ser estudadas pelo direito empresarial. Então, no próximo bloco, a gente vai falar de uma forma pormenorizada, de uma forma detalhada, sobre as sociedades simples e as sociedades limitadas. Até mais!